Então, hoje a gente vai para a nossa terceira aula de inglês, que o foco vai ser Passive Voice, Vocabulary and Reading Techniques, que é voz passiva, vocabulário e técnicas de leitura. Começando pela voz passiva. Pode passar, Nath. Então, voz passiva é a mesma coisa, passive voice é a mesma coisa que voz passiva em português. Então, se você conseguir fazer essa troca, daí você já consegue fazer. É a mesma coisa. E no Enem, ele não cai como, por exemplo, ele não pede para você escolher uma frase que tenha a voz passiva. O que ele vai fazer muitas vezes, especificamente no Enem, é que ele vai, por exemplo, colocar um texto na voz passiva em inglês e pedir fazer uma pergunta na voz ativa, que às vezes pode confundir os alunos. Por isso que falam, né, que cai tanto. Ele não cai de uma forma direta, que nem gramática não cai de uma forma direta em inglês no Enem, ele cai mais dessa forma de uma forma mais indireta, mas que é importante a gente saber. E rapidamente, mais uma coisa antes de explicar exatamente o que é o passive voice, como é que a gente usa o passive voice em inglês, tem alguns vestibulares, vários, que fazem sim essa forma mais direta de cobrar a voz passiva em inglês. E aí, não tive muito contato com vocês, alunos, ainda, mas se eu conseguir, eu gostaria de saber se vocês têm algum interesse em algum desses vestibulares, que a gente pode trabalhar coisas mais gramaticais e, enfim, eu vou trazer uma questão depois disso, mostrando isso, mas agora eu vou explicar como é que funciona o passive voice, que é a mesma coisa que eu falei da voz passiva. Que basicamente é quando o sujeito da frase ele é passivo dentro de uma ação. Aí eu trouxe dois exemplos aqui. O exemplo A, eu vou primeiro ler o active voice, a voz ativa, que eu coloquei entre parênteses active, que é Maria wrote the book. Maria escreveu o livro. Aí o passivo, the book was written by Maria. O livro foi escrito pela Maria. Aí o que acontece? No ativo, a Maria é o sujeito ativo. Ela escreveu o livro. E na voz passiva, ela é passiva. O livro foi escrito por ela. E a mesma coisa acontece no exemplo B. Paulo will eat the sandwich. Isso é o ativo, o active. E em cima a gente tem the sandwich will be eaten by Paulo, que é o passive. E a gente tem basicamente a mesma coisa, né? Embaixo, o Paulo, ele é ativo, ele vai comer o sanduíche. E em cima, ele é passivo, o sanduíche vai ser comido por ele. E também a gente percebe, tem uma estrutura bem parecida nesses dois exemplos, e na maioria dos casos tem uma estrutura bastante parecida, mas, por exemplo, algumas diferenças a gente pode ver que a gente pode usar ele no passado e no futuro, como no primeiro exemplo, que foi escrito pela Maria, e no segundo exemplo vai ser comido, né, pelo Paulo, mas enfim, é mais ou menos isso. Aí, pode passar, Nath. Eu trouxe uma questão do Mackenzie, porque ele tem essa cobrança bem específica da voz passiva, mas, tipo, não esqueçam que, né, quando você pesquisa o que cai no Enem em inglês, voz passiva é muito importante, mas ele nunca vi, pelo menos, e pelo que eu li, assim, não cai dessa forma que caía no Mackenzie de uma forma mais direta. Eu não acho que a gente tem que ler esse texto inteiro, então eu vou só pular, porque só coloquei aqui para vocês conseguirem ver, porque, né, se vocês assistem no YouTube, vocês conseguem ler e resolver a questão, mas pode passar, Nath, que eu já vou direto para as alternativas, porque o que ele pergunta, né, na Mackenzie, a pergunta em inglês, the only sentence from the text which is in the active voice is... e daí você tem que escolher... Eita, tem um D aí, foi mal. Acho que eu... Não sei o que aconteceu. Mas deu para entender, né, o formato que tá aí. Daí tem essas opções, ele pede qual que tá na voz ativa. Então, quando o sujeito é ativo. Então, A, Stengel, não sei como é que fala o nome, eu acho, was extradited, and was targeted for the death of 900,000 people. Então, ele foi, né, enfim, fala que essa pessoa, não sei pronunciar bem o nome dele, que ele foi responsável, né, pela morte de 900 mil pessoas. E daí, eu vou ler todos e a gente vai voltando para ver a resposta. B, the information of those who fit the profile is sent to the headquarters in Germany. Então, a informação daqueles que cabem no perfil é mandado para
para a Alemanha. Aí say that stampede has been compared to the escape of rodents from a sinking ship. Stampede é quando muitos animais ou pessoas andando rápido, assim. Então ele fala que é comparado com a fuga de tipo, ratos de um barco que está afundando. E aí esse último fala que desde 2009, aí tem essa parte nem precisa, as unemployed como empregado de tal coisa, ele já fez 14 viagens para o National Archive no Rio de Janeiro, e por fim, He Was Never Tried. Esse He Was Never Tried, você olha no texto, obviamente se devem ler o texto, mas é que eu só queria mostrar essa coisa mais direta, mas He Was Never Tried nesse contexto significa que ele nunca foi não condenado, nunca foi julgado pelo que ele fez. Aí a gente pode voltar para a voz ativa e voz passiva. No A, ele foi responsabilizado. Nesse caso, ele está sendo passivo, então a gente já pode tirar. No segundo, a informação foi mandada. Não foi a informação mandou. Ela está sendo passiva nesse B também. Aí a gente fala, the stampede has been compared. Então, esse stampede foi comparado. O stampede não comparou. Se fosse ele comparou, que não faria nenhum sentido, mas se fosse isso, seria a voz ativa. Mas como ele está sendo comparado, ele está sendo um passivo nessa frase. Aí eu já vou pro E, porque o D é o certo, mas he was never tried. Então, ele nunca foi ele nunca foi julgado, mais ou menos, que aqui seria a tradução. Então, novamente, ele está sendo passivo, ele não foi julgado, não está falando que ele nunca julgou. Mais uma vez, a voz passiva. Aí D, a gente tem a resposta, que é a voz ativa, porque fala, só precisa ler o finalzinho dessa frase. Ele realizou 14 viagens, então ele foi ativo, ele realizou essas viagens. Pode passar, Nath, que na próxima eu só sublinhei o D, e pode passar mais uma vez. Agora a Nath vai falar um pouco sobre vocabulário, e assim, vocabulário é uma coisa muito importante para quem quer falar inglês, quem quer entender inglês, quem quer escrever em inglês e quem quer fazer uma prova do Enem, porque tem esses textos grandes que a gente tem que entender as palavras, né? E tem muitas formas de você aprender vocabulário. Lendo, assistindo filme, muitas formas mesmo. Também tem formas mais, assim, formais que a gente consegue apresentar numa aula. Eu acho que no final das aulas, que a gente faz essas questões do Enem, a gente lê esses textos juntos, que nem eu fiz agora, eu expliquei, antes de entrar na parte da voz ativa, voz passiva, meio que dei uma traduzida nas palavras para conseguir entender melhor. E isso já ajuda muito no vocabulário, mas também é importante que, se vocês quiserem praticar isso, de assistir filmes, tentar se expor mesmo ao inglês para conseguir, assim, absorver esse vocabulário. Mas aí agora a gente vai fazer essa coisa mais formal que eu falei de explicação do vocabulário com prefixos e sufixos. Então, essas coisinhas, né, que vêm no começo e no final das palavras, que meio que definem elas. A Nath vai explicar, eu faço um comentáriozinho no final de novo. Então, gente, como a Ana falou, né, vocabulário é super importante, principalmente para a gente entender, assim, os textos, já que no Enem é algo que cai bastante. E geralmente é um pouco complicado, principalmente aqui nas aulas, trazer um vocabulário específico, né? Não é exatamente um curso de inglês que a gente traz um vocabulário específico para vocês. Mas, por exemplo, nesse caso do prefixo e do sufixo, é muito interessante porque é uma forma de vocês identificarem a palavra, é algo que vai vir bem recorrente nos textos, e vocês conseguem identificar as palavras e entender como que eles mudam, né? Eu já vou passar aqui, mas basicamente é a mesma coisa do português, né? O prefixo é o que vem antes de uma palavra e o sufixo é o que vem depois. E esse prefixo e esse sufixo muda o sentido da palavra, né? Então, o prefixo vem antes. Então, é o prefixo mais a palavra normal, assim, e os dois juntos formam uma nova palavra. E assim como no português, no inglês tem vários prefixos. Aqui a gente trouxe alguns, mas se vocês forem até pesquisar, vão ter mais. A gente destacou alguns que a gente achou mais importantes, assim, mas se vocês acharem interessante, a gente pode trazer mais em outras aulas também. E que aparecem bastante no texto. Então, Miss,
por exemplo, que quando vem antes de uma palavra, ele indica de forma contrária. Às vezes, esse prefixo não vai ter um sentido exato. Então, por exemplo, o an, a gente já sabe que é no sentido de não, né? Assim como no português. Mas o mis, ele não necessariamente é uma palavra em si que a gente traduz, é um sentido que ele traz ali para a frase. Então, o mis significa de forma contrária. E trazendo aí o exemplo para vocês, né, que eu acho que fica ainda mais claro, a palavra normal seria understood, que é entendido. E misunderstood é mal entendido. Basicamente é isso. Então, o mis traz esse sentido de forma contrária à palavra original. E aqui o an, né, que traz o sentido de não, mas é basicamente o contrário da palavra original. É o nosso in em português, né? Então, basicamente, no exemplo é happy, que é feliz, a palavra original é feliz, e quando você coloca o an na frente, fica unhappy, que é infeliz. Então, traz esse sentido de contrário, assim. Dá até para pensar em uma palavra que é mais parecida com o português, então, usual, que é usual, né? E quando a gente fala unusual, é o não usual, o inusual, o não usual. Confundi aqui as coisas com o português. O dis significa oposto, né? Então, like, que é gostar, mas com o dis fica dislike, que é desgostar. O under, que é abaixo, sub, algo insuficiente, traz essa ideia de insuficiente para a palavra. Então, developed significa desenvolvido e underdeveloped é subdesenvolvido, né? Algo não suficientemente desenvolvido, por isso que traz esse sentido de insuficiência. O none, que significa não, e aí no exemplo dá para ver bem que é significant, então significante, é algo com significado, e com none fica non-significant, que fica não significante. E o mid, que significa meio, e no exemplo ele até fica uma palavra maior, né, quando a gente pensa no português, porque o caminho em inglês significa way, e aí quando a gente coloca midway é meio do caminho. Esses são mais explícitos, assim, o sentido, eu acho que dá para entender um pouco melhor. E aqui a gente trouxe mais uns, que esse eu acho que é um pouco até mais claro do que os outros anteriores, porque são muito parecidos com o português, né? Então, be, que é implicação dupla, dois lados, dois sentidos. Então, seria lateral, a palavra originária, né? E com o prefixo fica bilateral, que significa bilateral, a mesma coisa em português. O ex, que é... A palavra original seria boyfriend, que é namorado, e a ex-boyfriend, que é ex-namorado, e mais uma vez a mesma coisa em português. E ele traz esse sentido, né, de passado, de não é mais, é antigo. E inter, que é entre, e basicamente aí ela traz um novo significado mesmo para a palavra, dá para ver bem, porque a palavra original é act, que é agir, né, que realmente tá ali em contato e tal, e quando a gente coloca o interact, né, o inter ali, fica interact, fica interagir, que traz um sentido um pouco diferente até para a palavra, se a gente pensar até no português. E é basicamente a mesma coisa. Quando a gente vem pro sufixo, é mais ou menos basicamente a mesma coisa do prefixo, né? É um radical ali que vai ser acrescentado na palavra e vai trazer um novo sentido. A diferença é que, em vez de vir no início da palavra, ele vai vir no final. Então, aqui a gente trouxe alguns mais interessantes, assim, mais importantes, que vocês vão ver bastante, mas tem outros também, como eu falei, a gente pode trazer em outras aulas se vocês quiserem. E tem o less, que traz o sentido de não tem, de sem, né? Então, wireless é sem fio, e se você tirar o less, fica wire, que é com fio, basicamente, o fio, né? Então, é como se fosse o nosso Wi-Fi, né, em português. Por isso que fica wireless, que é sem fio. Esse é bem interessante, porque tem até algumas regrinhas sobre isso em inglês, mas ele muda bastante o sentido da palavra para ser o mais daquilo, assim, o mais importante daquilo. Então, nesse caso, tem small, que é pequeno,
e smallest, que é o menor. Então, vocês podem ver muito isso nos textos, aparecendo em várias palavras para dar esse sentido de superioridade, né? O able, que também aparece bastante, porque, nesse caso, ele torna o verbo um adjetivo. Então, adorable, que, por exemplo, fica adorável, né, que é um adjetivo, e antes era adorar, pelo verbo adore. O an, que é o oposto do able, né, que no able a gente torna o verbo um adjetivo. E com o an a gente cria um verbo, que é strength, que é no sentido de fortalecer. Basicamente é isso. E full, que é cheio de algo, né? Basicamente é mais uma vez um pouco parecido com o is, que é algo que muda o sentido um pouco da palavra, meio que torna ela mais significante, assim. Então, beautiful, que tem o full no final, que vem de beauty, né? Que beauty é beleza, e beautiful é lindo. Então, é como se fosse cheio de beleza, assim, basicamente. E aqui... calma, só um minutinho. A Ana, se quiser complementar. Não. A única coisa que eu ia falar, você já falou, que era que o slide anterior era para mostrar como tem muito parecidos com o português mesmo, que é legal ver isso. Tá, então eu acho que é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, assim. Acho que às vezes acaba sendo um pouco confuso, porque mistura até com português, né? Que sufixo e prefixo tem no português também. Mas quando vocês forem vendo mais nos textos e tudo mais, vocês vão pegando um pouco as diferenças e até as mudanças, assim, de sentido. Agora a gente trouxe os linking words, né? Que a gente está trazendo em todas as aulas, que aparecem bastante nos textos. E dessa vez a gente trouxe os de results, que é basicamente a mesma coisa em português, que é de resultado. E é o famoso então, assim, portanto, que a gente vê até bastante no Enem, né? Porque a gente usa muito nas redações. Na redação do Enem, eu sempre ficava procurando sinônimo de linking words de resultado, só que em português, né? Que é portanto, assim, então. E tem a mesma coisa no inglês. E aparece bastante nas frases, assim, vocês vão ver. E a gente vai começar com o mais básico, assim, que é as a result, que é como resultado. Esse é o mais claro e o mais significativo, assim, desse conjunto de linking words. Mas vocês vão ver que em boa parte das frases vocês vão ler mais outros exemplos. Por exemplo, o so, que é muito comum, aparece em muitas frases, e ele tem mais um sentido de assim, então, mas a gente ainda vê essa questão do resultado, né? Tem até o exemplo ali que depois eu vou explicar para vocês, e aí passando para o próximo, as a consequence, a gente colocou o of entre parênteses, porque muitas vezes ele aparece assim, as a consequence of, então, como uma consequência de alguma coisa, por isso que a gente colocou esse ofzinho entre parênteses. Therefore, it does, significa o portanto, né, o mais conhecido portanto. Consequently é consequentemente. O hence é por isso. E os dois últimos, eles têm traduções diferentes, mas dá mais ou menos o mesmo sentido. Se vocês forem pesquisar no Google, eles vão ter traduções diferentes, mas traz o mesmo sentido, que é for this reason ou due to, que é basicamente devido a isso, ou em razão disso. E eles trazem mais ou menos esse sentido na frase. E aí, trazendo os exemplos para vocês verem melhor, a gente trouxe 3, porque dá para ver bem. O primeiro é she was sad, so I comforted her. Então, é basicamente, ela estava triste, então, né, que o so traz esse sentido de então, eu confortei ela. O outro é due to the pandemic, I made a lot of bread. Esse foi bem popular, né? Então, devido a, né, o due to é devido a pandemia, eu fiz muito pão. E foi bem comum agora na pandemia o pessoal fazendo pão. E por último, as a result of finishing school, I started university. Então, como resultado de ter terminado a escola, né, o as a result,
a Started University, eu comecei a universidade, então traz muito essa questão de causa e efeito, né, basicamente. E eu acho que é isso, gente. Tá aqui. Se a Ana quiser acrescentar alguma coisa. Não, tá ótimo. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre técnicas de leitura. E assim, para o Enem, técnicas de leitura, não só em inglês, mas em tudo, acho que é muito importante que tem muita leitura e que você tem que aprender a ler rápido, mas não perder nada e aprender, assim, né, como fazer isso de uma forma proveitosa para você ir bem no Enem. E aí, como a gente, né, já falou de bastante coisa nessa aula, a ideia é trazer bem assim uma introdução às técnicas de leitura, tipo o básico mesmo, para numa próxima aula a gente aprofundar mais, porque tem muitas formas diferentes e não é como se toda a técnica vai funcionar para todo mundo. Você pode pegar o que você acha que funciona melhor para você, tenta um, tenta outro. E basicamente hoje a gente vai mostrar esses dois que chamam skimming e scanning. Pode passar, Nath. Então, basicamente, o que essas duas técnicas de leitura, o que elas significam, o que elas implicam, por que elas são importantes, em que casos que elas são importantes, que não vai ser só para o Enem. Geralmente, quando as pessoas usam isso, é quando você não quer ler aprofundadamente um texto, quando você quer obter, assim, a ideia geral dele, ou você quer procurar alguma coisa específica no texto. Então, essas duas técnicas são usadas muito por pessoas, por exemplo, que estão fazendo uma pesquisa, aí eles querem achar dados sobre alguma coisa, mas eles não querem ler o texto inteiro. Então, eles fazem essas técnicas para achar o que eles precisam e para meio que obter a ideia geral do texto, para ver se isso vai, assim, adicionar na pesquisa deles. E isso, obviamente, também vai funcionar para o Enem, porque a gente quer fazer uma leitura rápida e procurar uma coisa específica que é a resposta da pergunta. Mas, obviamente, que nem eu falei, que se você vai ler um livro, né, você nunca vai usar isso, porque é para fazer uma leitura rápida mesmo e não aprofundada, para obter, assim, a ideia geral do texto, para procurar alguma coisa específica. E aí, definindo esses dois termos, essas duas técnicas, o skimming, ele é definido, né, como uma leitura rápida do texto, com o objetivo de entender o tema geral, né, do texto. Então, como é que ele funciona? Basicamente, você vai pegar o texto, isso por exemplo, um texto grande do Enem, ou qualquer texto mesmo, e você vai, assim, passar o olho só. Você vai olhar o título, vai ver palavra-chave, palavra em itálico, alguma coisa assim. Vai, assim, pegar a ideia geral do texto, vai, assim, só passar o olho, não vai ler cada detalhe, mas o objetivo mesmo é pegar a ideia geral desse texto. E uma técnica que eu vi que é interessante quando você faz esse skimming, que é você ler a primeira frase do texto, ou de algum parágrafo, e o último. E eu achei isso interessante, que você já consegue obter uma ideia bastante interessante já com isso. Também, quando a gente faz esse skimming, é interessante procurar algumas coisas específicas também, além disso. Como, por exemplo, as palavras cognatas, que aí a gente já consegue pensar, né? Se você tem um inglês bastante, né, mais básico, assim, você já consegue achar essas palavras que é cognato, né? Aquela palavra que a gente trabalhou, acho que na última aula, que são palavras que são parecidas em português e inglês, têm o mesmo significado. Então, você já pega essas palavras cognatas que você consegue ver quais palavras você conhece daquele texto, assim. E tem outras coisas interessantes para você procurar quando você faz esse skimming, mas que a gente vai trabalhar também em outras aulas que eu falei, né? Que é só uma introdução às técnicas de leitura e a gente vai entrar mais aprofundadamente nisso numa próxima aula. E agora, o scanning, ele é uma leitura mais aprofundada, meio que com o objetivo de entender, né, as questões mais específicas de um texto. Que nem eu falei, né? Alguém faz uma pesquisa, ela vai querer entender o objetivo geral e procurar o que ela quer, né? Quer procurar algum dado, ela vai procurar um número, entendeu? Então, você vai fazer assim, você vai... geralmente, quando a gente faz o Enem, a gente faz esse scanning depois de ler a pergunta. Então, a gente vê, ele está perguntando sobre tal coisa. Aí a gente pensa, quais seriam as palavras-chave para tal coisa? A gente olha o texto e procura essas coisas específicas, olha a imagem, olha a referência. Então, ele é uma leitura mais detalhada, procurando alguma coisa mais específica no texto, não um objetivo tão geral.
E quando a gente usa isso para fazer as questões do Enem, o que é recomendado, assim, é você fazer o skimming, você olhar o texto de uma forma bem geral, e daí ler a pergunta, ler as alternativas, para depois achar no texto que você já tem a ideia geral, aquela coisa específica que você tem que achar. E aí, como sempre, né, tem algumas questões agora do Enem, para gente resolver e tentar usar essas técnicas para mostrar como que a gente pode fazer isso. Pode passar, Nath. Então, primeiro a gente tem essa questão do Enem de 2018. Então, primeiro a gente, né, faz essa olhada em geral. Eu vou fazer do meu jeito, né? Acho que as pessoas fazem isso de jeitos diferentes, mas eu vou, né, fazer do meu jeito. Primeiro, eu vou ler a primeira frase, né, que eu falei que isso é uma técnica de skimming. Então, a free world class education for anyone, anywhere. The Khan Academy is an organization on a mission. Então, uma educação mundial gratuita para qualquer pessoa em qualquer lugar. O Khan Academy é uma organização com uma missão. Tá, eu já entendi o que é o Khan Academy já lendo isso. Aí eu tô lendo o texto, tô vendo se tem alguma coisa, leio a última linha, e daí ele fala nesse mesmo parágrafo, the Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Então, falando que os materiais e recursos do Khan Academy estão gratuitos. Tá, daí eu leio o resto. Aí o que me chama a atenção, assim, no texto 2, primeiro, que nem eu falei, vou ler a primeira frase. I didn't have a problem with the Khan Academy site until very recently. Então, eu não tinha um problema com o site do Khan Academy até muito recentemente. Então, ali eu já vejo nesse texto que é uma crítica ao Khan Academy, que é explicado no primeiro texto. E aí, quando eu leio o texto, eu vou pegando algumas palavras, e o que me chama muita atenção, né, são essas palavras em letras maiúsculas. Então, o que ele está falando nesse final, né? Que tem letras maiúsculas. Então, ele fala, but true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Então, ele fala que verdadeiros educadores progressivos, visionários e revolucionários de educação, não querem fazer as coisas melhores. Querem do better things, fazer coisas melhores. Não, acho que eu expliquei isso de um jeito estranho. Não querem melhorar essas coisas, querem fazer coisas melhores. É basicamente isso. Então, aí eu já vejo que tem uma crítica, assim, no texto 2 ao que é explicado no texto 1. Aí eu já vou para a pergunta. Se puder passar. Beleza. Aí o que ele fala? Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Eu acho que como a gente já fez screen, já dá para responder essa pergunta, mas a gente ainda vai fazer a outra técnica só para mostrar como funciona, mas acho que já lendo tudo, só aquilo que a gente leu já dá para responder a pergunta, mas enfim. Então, A, elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica, claramente não é um elogio, né, a gente já viu que é uma crítica. B, reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Não, né, ele está criticando esse Khan Academy, criticando como a mídia está essa forma como a mídia está se apropriando dessa forma de educar. A gente não leu especificamente qual que era a crítica, mas nessas duas opções a gente já vê que não é resposta, porque ele está falando que não está falando que é uma crítica que é realizada no segundo texto. C, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Parece mais uma crítica, mas pode ficar com essa. D, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Não, né? É uma crítica, não é essa. E criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Esse parece mais certo, a C parece um pouco, poderia ser, mas não captei essa ideia de chamar a atenção de pessoas influentes. Estou ficando mais com a E, aí volto para o texto para fazer essa técnica de scanning. E daí eu procuro. Eu vou ler um pouco mais aprofundadamente o segundo texto. For me, the way... eu tô na
a segunda frase do segundo texto. For me, the problem is the way academy is being... For me, the problem is the way academy is being promoted. The way media sees it as revolutionizing education. Eu acho que já lendo isso já responde, né, a questão. Se puder passar de novo. Só acrescentar uma coisa, gente, né? Como a Ana falou, procurar pontos específicos. Eu acho que a letra C poderia confundir por causa da segunda parte aqui. The way people with power and money view education as simple, porque ele fala de pessoas com poder e dinheiro. Acho que é nesse sentido que traz a influência. Mas, mais uma vez, só de passar por cima, a gente já percebe que não é exatamente uma crítica, assim, não se aprofunda nesse ponto. Então, teria como descartar por isso também. Sim. E aí é isso, né? Ele critica a concepção de educação em que se baseia essa organização e, né, voltando também para ser, né, essa coisa que a Nath falou, e também nessa parte que o Lee fica bem claro que também não é a C. Então, assim, a gente demorou um pouco nessa questão porque eu estava explicando tudo, mas dá para fazer tudo que eu fiz muito rápido, assim. E é isso. Daí essa próxima questão, que apesar de ser pequeno, dá para fazer também de forma mais rápida ainda do que com um texto grande. Então ele fala Global Flu Pandemic, então pandemia de uma doença global. 9/11 Terrorism, né, terrorismo de 11 de setembro. Earthquake Haiti, terremoto em Haiti. Katrina Hurricane, Chernobyl Nuclear, então a furacão Katrina, Chernobyl, como é que fala assim em português? Sei lá como pronuncia, enfim. Chernobyl. Essas coisas aí, mas assim, não precisa ler, você passa o olho, você já consegue ver, assim, a ideia geral, né? Pandemia, terrorismo, coisas... Só desastre. Só desastre, você só olha, não precisa ler cada um, não precisa saber o que cada palavra significa. Acho que já pegando dois, você já entende. Aí você lê palavras que chamam a atenção, né? Que primeiro tem essa parte grande de desastres, aí Connecticut, que, né, é um lugar. Aí você vê embaixo a imagem, Connecticut Guide to Emergency, então uma guia para emergências em Connecticut. Aí você já entende que ele está falando sobre, né, esses desastres e como que você lida com isso em Connecticut. Aí você lê a parte embaixo também, você consegue entender isso, mas acho que só bater no olho você já vê. Você já vê as palavras grandes de desastre, você já vê Connecticut, você já vê a imagem, é um guia para você, o que você faz nesses casos. E é isso, pode passar. Orientações da população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso às ações do governo local referentes a calamidades. Já pode ser, mas acho que não. Que a gente está achando que é mais que ele fala que é um guia, né? Meio que o guia é o que você faz nesses casos, né? Não é sobre o que já foi feito. Então, já vendo isso, pode ser, mas eu já acharia que não. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. Assim, eu vou ler aquela partezinha embaixo depois, mas eu não tem nada que me indica que seria isso. C, tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. Isso já eu acho que poderia confundir mais, que tem aqueles tipos diferentes em cima, mas aí você olha embaixo, você já vê as coisas da guia, e já acho que não faz tanto sentido. D, informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. Eu acho que é muito parecido essa com... Não é parecido exatamente de informação com a mas é uma coisa parecida, que poderia ser, mas a palavra guide, eu acho que é uma palavra-chave, que é um guia do que você fazer nesses casos, e aí, medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Então, aí eu já acharia que é a E, né? E aí eu volto para o texto, eu leio rapidinho aquela parte embaixo, só para conferir, assim. What would you know what to do if disaster struck here? Learn to live prepared. Aí ele fala, o que você faria se um desastre acontecesse aqui? Aprenda a viver preparado. E ele fala para você ir nesse site para pegar essa guia do que fazer. E aí eu já fico com a E mesmo e já continuo. E aí, esse é o último texto aqui, a última questão,
Eu vou ler o título. British government to recruit teens as next generation of spies. Então, governo... Nossa senhora. Governo... Britânico. Eu esqueci como fala governo. Quando eu tô pensando em inglês, governo britânico vai recrutar uma palavra, né? Recrutar adolescentes como próxima geração de espiões? Espiões. Isso. Beleza. Aí eu vou ler a primeira, eu vou fazer a mesma, eu gosto bastante de técnica de ler a primeira frase e a última. Eu vou ler só a primeira frase do texto inteiro e a última, e o primeiro do último parágrafo, porque geralmente aí a gente tem uma introdução, uma conclusão, trazendo uma ideia geral. Às vezes não, mas acho que é um bom jeito de começar. Então ele fala, in the 50 years since the first James Bond movie created a lasting impression of a British secret agent, a completely different character is about to emerge. Então, nos 50 anos desde o primeiro filme de James Bond, que criou uma impressão, né? Uma falsa impressão. Forte impressão de esse agente secreto britânico e um novo personagem, né? Sim. Tá prestes a emergir, assim. Tá, tudo bem. Daí eu vou ler a primeira frase do último parágrafo. The new recruitment program, called the Single Intelligence Account Apprenticeship Scheme, will enable students with suitable qualifications. Então, esse já é o parágrafo inteiro, mas é rapidinho. Will enable students with suitable qualifications in science, technology, or engineering to spend 2 years learning about communication, security, and engineering through formal education, technical training, and work placements. Então, esse novo programa de recrutamento chamado Single Intelligence Account. Então, conta de inteligência single é tipo singular, né? Individual, alguma Sim. coisa assim. Sim, apprenticeship é quando, como é que fala apprenticeship? Apprenticeship é tipo, não é estágio, é meio que estágio, quando você pega uma pessoa mais nova para ensinar. É meio que estágio. O nosso bom e velho jovem aprendiz. Bom. Tipo isso. Então, esse scheme, vai permitir estudantes com qualificações suitable, meio que fazem sentido, que se encaixe as qualificações, né? Sim. Que eles têm em ciência, em tecnologia e tudo mais. Sim, em engenharia eles vão passar 2 anos aprendendo sobre comunicações, segurança e engenharia através da educação formal, treinamento técnico e com trabalho mesmo, de postos de trabalho. E depois disso, eu já olhei um pouquinho, assim, o que me chamou também a atenção aí em cima é esse, entre aspas, para mim pelo menos, Xbox Generation, então, geração Xbox, já tô olhando assim, dei uma olhada, li esse último parágrafo que apareceu para mim, né, que pelo título, sei que o governo vai recrutar, né, esses jovens, aí já vejo que tem essa coisa com o filme do James Bond, dessa relação, e daí embaixo já tem uma explicitação do esquema, do programa, assim, né? do programa. Acho que aí dá pra pegar bastante do texto, só com essas duas frases, assim. Acho que um ponto é sempre ler o título, que às vezes até eu pulava, ou a descrição embaixo, tipo, o local de onde veio essa informação. E muitas vezes a gente conecta uma coisa na outra, então, por exemplo, lendo a primeira frase com o último parágrafo que a Ana comentou, a gente já encaixa muito melhor considerando até o título, né, que fala sobre o recrutamento de jovens. Então, assim, vamos ver como traz alternativas, mas já dá para pegar a ideia central do texto e até alguns detalhes, assim. Como essa que a Ana comentou de Xbox Generation. Uma dica, gente, é sempre quando vocês forem fazer leitura rápida, assim, sempre fica de olho nas palavras que são destacadas, ou em maiúsculo, ou entre aspas. Normalmente tem alguma relevância, então é bom ficar de olho. Sim, a coisa em itálico, coisa negrito também, qualquer coisa que chama atenção, já, tipo, dá uma olhada, assim.
Segundo informações veiculadas pelo NBC News, a geração digital já tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O governo britânico decidiu que enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade intelectual no Reino Unido. Pelo que eu li, não vi nada disso. Então, eu já vou, assim, ficar meio assim com essa alternativa. B. Abandonará a política de contratação de universitários como agentes secretos. Não, e também é bem o oposto do que fala no último parágrafo, né? C. Recrutará jovens jogadores de Xbox como ciberespiões das agências de inteligência. Assim, eu poderia achar que isso é o certo, que eu vi a palavra Xbox, eu vi essa coisa de recrutar jovens, mas assim, não me agradou tanto ainda, porque eu não vi nada especificamente sobre esses jovens jogadores de Xbox, sobre ciberespiões. Né? E ele Sim. também não comenta necessariamente sobre agências de inteligência. Fala sobre espiões, né? Mas não fica tão claro assim. Sim. A ID implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. Esse já acho mais interessantes, e anunciará os nomes dos jovens a serem contratados. Esse não, né? Ele está falando no outro parágrafo que tem esse programa, mas não que vai anunciar os nomes ou nada desse tipo. Aí, eu fiquei mais com a D, né? E aí o que eu faria, assim, eu daria mais uma olhada nessa parte do Xbox, só porque eu acho que eu ficaria um pouco insegura, mas aí eu leria que ele fala assim, nessa parte do Xbox, na frase do Xbox, ele fala: Britain's intelligence agencies are to recruit the next generation of cyber spies by harnessing the talents of the Xbox generation. Então ele fala que a inteligência, as agências de inteligência britânicas, eles vão recrutar a próxima geração de cyberespiões, meio que pegando esses talentos dessa geração do Xbox, mas ele não faz essa relação tão intrínseca, e lendo isso, já acho que eu descarto mais essa alternativa. É que, só comentando aqui, ele fala que vai recrutar os jovens para já serem os cyber-espiões das agências de inteligência, né? Enquanto que aqui na frase é mais sutil, ele fala é como se fosse para treinar, né, para capacitar, então é como se eles tivessem esperança nessa nova geração, para ser cyber-espiões. Então não fica tão explícito como aqui, que é como se os jovens já fossem diretamente virar cyber-espiões das agências do Reino Unido. Uhum. Sim. E aí, é isso, assim, a nossa aula de hoje. Só comentando a última coisa sobre isso, é que nem eu falei no começo, essas técnicas de leitura, eu acho que, assim, eu acho que são muito boas essas duas técnicas, mas eu acho que elas também variam muito de como você funciona, como o seu cérebro funciona, e a gente, que nem eu falei, vai entrar mais nisso nas próximas aulas. E uma coisa que eu acho que tem bastante nessas questões é que, já tendo uma ideia geral do texto, a gente já conseguiu responder. E o que a gente fez, que foi o skimming, né? O scanning a gente fez meio que para confirmar o que a gente já acha. Porque a gente fez agora, leu o texto no geral, daí pegou essa frase sobre o Xbox para confirmar. E a gente fez isso em vários outros, nos dois outros também. E aí, às vezes, se ele pergunta uma coisa muito específica, daí você vai fazer mais forte essa técnica do scanning, mas no nosso caso aqui foi mais para confirmar o que a gente já achava tendo uma ideia geral. Em próximos textos, próximas questões que a gente vai resolver, com certeza vai ter essas coisas mais específicas, que vai demandar mais dessa segunda técnica de leitura. E é isso, assim, nas próximas aulas, que a gente sempre traz essas questões do Enem, porque pelo que fui informada, vocês gostam, mas eu não sei, eu vou também falar com a Nath sobre isso, mas eu só queria perguntar também para vocês se tô fazendo várias perguntas caso eu consiga falar com algum de vocês, mas porque é legal fazer as técnicas de leitura, porque ela mostra como é que você faz, como é que você consegue responder mais rápido e enfim. Mas eu tava pensando assim, talvez fosse legal fazer as técnicas de leitura, responder a questão, e daí ler o texto, tipo, mais devagar para pegar o vocabulário mesmo.
Eu não sei se vocês preferem só responder ou responder e depois dar uma analisada no texto, assim. Mas é isso, assim, que eu tinha para falar. E é isso, a aula de hoje. Não sei se a Nath quer adicionar alguma coisa. Acho que é isso mesmo, gente. Como a Ana falou, é muito legal que vocês façam esse feedback, assim, porque a gente está tentando encaixar aqui as necessidades e, por exemplo, a gente sabe que o Enem não cobra necessariamente vocabulário, mas que vocês vão ler bastante texto nas questões do Enem e tudo mais. Então a gente está pensando em formas de como trazer, né, essa questão do vocabulário para vocês. E a Ana deu uma opção de analisar os textos, mas se vocês preferirem de outra forma também podem falar. A gente está à disposição para encaixar da forma que vocês preferirem, que vocês acharem melhor. E eu acho que é isso, assim. Sim, a gente quer focar muito no Enem, né, para vocês conseguirem usar isso para passar no Enem, mas se vocês conseguirem né, aprender inglês mesmo, né, muito, muito melhor. Mas é isso, assim. Sim, com certeza. Acho que é isso, então, gente. Obrigada e até a próxima aula. E comentem, não sei se vocês comentam no YouTube mesmo, se comentam pelo monitor. Então, vão falando aí que a gente vai ajustando as coisas para vocês. É isso aí. Tchau, gente.